Fala galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês continuação da matéria de logaritmos, beleza? Vamos falar do que hoje? Vamos falar sobre logaritmo decimal, ou seja, aquele logaritmo com base 10, tá bom? Como a gente resolve, o que a gente vê, o que é característica, o que é mantissa, a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, não se esqueçam já, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo que me ajuda demais. E, claro, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou sugestões dos próximos conteúdos, tá? E, claro, compartilhe com quem você sabe que precisa demais entender de uma vez por todas os logaritmos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, seguinte, como eu falei anteriormente, o que é um logaritmo decimal? É quando a gente tem uma base igual a 10. Então, vamos lá. Quando o logaritmo possui a base igual a 10, esse é chamado de logaritmo decimal. Ao registrar-se um logaritmo decimal, não é necessário escrever a base 10. Então, gente, olhou um log que a base não existe, significa que, na verdade, ela existe, porém, não escreveram porque não há necessidade quando a base é 10, tá bom? Então, beleza, a primeira definição concluída. Agora vamos para a segunda, que é a mais importante. Quando se calcula o logaritmo de um número, encontramos o número real composto por duas partes, uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é chamada de característica, então é a característica daquele número. E a parte decimal é chamada de mantissa, tá bom? Mantissa é aquela parte decimal mesmo, ou seja, então ela tem que variar entre 0 e 1, então sempre vai ser um númerozinho, vai ser um número depois da nossa vírgula, tá bom? E a nossa característica vai ser sempre uma parte inteira, tá bom? Vai ter negativo, positivo, mas mais pra frente eu explico tudo bonitinho, que é agora com os exercícios pra vocês saberem como resolver quando o logaritmo é decimal. Vamos lá! Seguinte, gente, peguei esses exemplos, eu tenho duas partes dos exemplos, essa daqui com valores inteiros e na próxima parte com valores com vírgula, ou seja, decimais, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, log de 3, pra gente tomar como referência aqui. Então, log de 3 é um valor fixo, é 0,477. Primeira parte feita, agora vamos para o B, que o B já tem mais uma complexidadezinha, tá? Então, o B nada mais é do que log de 30. Log de 30, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que log de 3 vezes 10? Então, log de 3 vezes log de 10, quando a gente tem uma multiplicação de logs, a gente faz o quê? Utiliza a propriedade do produto, certo? Então, a gente vai substituir essa multiplicação por uma adição. Se você não sabe do que eu tô falando, tá linkado aqui em cima o vídeo que eu explico tudo sobre as propriedades dos logs, tá? Muito importante você saber disso, beleza? Então, vamos continuar. Aí, agora, ao invés de escrever log de 3 vezes log de 10, vai ser log de 3 mais log de 10. Correto, gente? Lembrando, log de 3 eu tenho, olha o exercício da esquerda, 0,477, certo? E log de 10, lembra, log de 10 na base 10 é 1, certo? Quando a gente tem a base e o logaritmo andam iguais, é igual a 1, certo? Então, beleza? Agora vamos só substituir pelos valores. Vai ficar 0,477 mais 1, tá? Ou seja, vamos juntar esse numerinho, vai ficar 1,477. Beleza, Bruna? Aqui que é a característica, aqui que é a mantissa. Vou circular pra vocês aqui. Olha a característica aqui. Esse primeiro númerozinho aqui, ou seja, o número inteiro do nosso número todo, tá? Ou seja, a característica, colocar um C aqui pra vocês visualizarem direitinho. E esse número depois da vírgula é a nossa mantissa. Pra vocês já irem olhando, eu vou repetir isso muitas vezes na aula, mas eu já quero que vocês peguem daqui. Se atentem no número da característica e do número de zeros do nosso log, tá? Então, prestem atenção. Aqui não foi log de 30? 30 não tem um zero só? Se tem um zero, qual que é o número da nossa característica? É 1, ou seja, isso é sim proporcional. Então, no próximo aqui, se você pegou, se você entendeu, se tem 2 zeros, o número da nossa característica vai ser 2. Maravilha, se você entendeu isso, pode ir para a segunda parte dos exemplos que você pegou o macete dessa parte de resolução. Vamos continuar resolvendo. Agora o nosso C, log de 300. Log de 300, seguindo a mesma linha de pensamento que a gente fez no anterior, não é 3 vezes 100? Então, seria log de 3 vezes log de 100. Lembrando, uma multiplicação de logs vai virar uma soma. Então, vai ser log de 3 mais log de 100. Perfeito? Lembre-se do seguinte, 100 não é 10 ao quadrado, então, em outras palavras, aqui, ao invés de log de 100, vai ser 2. E aqui, lógico, o nosso log de 3, 0,477. Beleza, agora vamos somar essa galerinha aqui, vai ficar 2,477.
De novo, nossa característica é esse 2 aqui e a nossa mantiça é o resto do número, esse 477. Se atenta no seguinte, o número 30 tem quantos zeros? Tem 1. Olha aí o número do nosso log, não é 1? Então, é exatamente assim. Olha o log de 300. 300 tem quantos zeros? Tem 2. Então, olha aí a característica do nosso número. Não é 2, então é proporcional. Então, aqui no D, qual vai ser o número da nossa característica? Vai ser 3 mais o valor do log de 3. Então, vai ser 3,477. Perfeito. Mas vamos desenvolver. Olha aqui. Log de 3.000 é a mesma coisa que log de 3 vezes 1.000, certo? De novo, a gente transfere numa adição, coloca aqui log de 3 mais log de 1.000, porque é uma multiplicação, no log vira uma adição. E aí aqui é aquilo que eu falei, log de 1.000 não é 10 ao cubo, então aqui vai ficar 3, certo? Então vai ficar desse jeitinho aqui, 0,477 mais 3. Ou seja, juntando esse numerinho, a gente tem 3,477. Beleza? Só para finalizar, característica é o número 3 e mantiça é o final depois da vírgula, ou seja, 477, aquele numerinho padrão. Agora, a gente vai falar de quê, pessoal? A gente vai falar de logs com decimais, tá bom? Que nada mais é do que a mesma coisa que a gente fez, só que pensando com uma subtração. Vocês vão entender. De novo, esse A, ele já apareceu nos exemplos passados, então é aquilo. Temos o valor de log de 3, que é 0,477, tá bom? Vamos olhar o nosso B, que é log de 0,3. O que eu quero que vocês observem aqui, gente? Tá vendo que sim, a gente também tem zero nesse? Só que você concorda comigo que é um zero à esquerda? Quando a gente tem um zero à esquerda, a gente vai sim contar a quantidade de zeros. Só que, o que vai acontecer nesse caso? Aqui nesse caso não é 0,3? Aqui tem um zero, certo? Então, vai ser sim o número da nossa característica. Só que, se atentem ao seguinte, é zero à esquerda, então vai ser negativo. Então, você continua contando zerinhos, só que agora com o negativo na frente. Ou seja, nesse log de 0,3 vai dar, a gente tem o número 0 uma vez, só que no caso é 0 à esquerda, então é um negativo. E aqui no C, a gente tem 2 zeros, então vai ser o número 2, só que negativo também. E aqui, log de 0,003, temos 3 zeros, então vai ser 3, só que negativo. Então, vamos fazer passo a passo? Olha ali, ó. Então, agora continuando a desenvolver o B, a gente tem log de 0,3, é a mesma coisa que log de 3 dividido por 10, certo? Então, de acordo com a nossa propriedade do quociente, quando a gente tem uma divisão no logaritmo, vai se transformar numa subtração. Então, vai ficar log de 3 menos log de 10, tá bom? E aquilo, log de 3, a gente já sabe quanto que dá, e log de 10 vai dar 1, no nosso caso tem um negativo, então vai ficar menos 1 mais 0,477. Então, olhando aqui, quem é a nossa característica é este menos 1 aqui no comecinho. E quem é a nossa mantiça é justamente o 0,477 que vem em seguida. Então, o B tá feito, agora vamos para o C. É aquilo, contando zero, a gente só precisa com um sinal negativo na frente, o resto está perfeito. Então, contou o número de zeros, colocou o negativo na frente, porque é um zero à esquerda, tá perfeito a sua resposta. Mas, obviamente, a nossa mantiça, que é o log de 3, ou o log que a gente usar como referência, ou que der no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Log de 0,03 é a mesma coisa que log de 3 dividido por 100, que aí a gente vai novamente trazer para uma subtração, porque é a propriedade do quociente, aquilo tudo que a gente já falou em aula passada. Então, vai ficar log de 3 menos log de 100. Aí é aquela coisa toda. Na verdade, 100 é 10 ao quadrado. Esse ao quadrado lá de cima, ele tomba para frente. E então, vai ficar 2, ou seja, tem um menos, então vai ficar menos 2. Então, vai ficar desse jeitinho. Menos 2 mais 0,477. Esse menos 2 é a nossa característica. E o 0,477, nossa mantiça linda e maravilhosa, certo? Agora, por fim, vamos desenvolver esse D para fechar essa aula com chave de ouro. Então, é aquilo. Temos 3 zeros aqui, então já sabemos que vai dar menos 3, mas vamos desenvolver juntos. Então, log de 0,003 é a mesma coisa que log de 3 dividido por 1000, correto? Beleza. Aí aquilo, numa subtração, fica como? Fica log de 3 menos log de 1000, certo? É aquilo, 1000 é 10 ao cubo, esse 3 lá do ao cubo, ele vai tombar lá pra frente, e aí vai ficar menos 3, então vai ficar menos 3 mais 0,477. Nossa característica é um menos 3, e aqui, por fim, nossa mantiça, 0,477. Beleza, galera?
Gente, a aula fica por aqui. Se você gostou da aula, por favor, não esquece de dar o like, clicar no gostei aqui embaixo que me ajuda muito. Se mesmo assim ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. E, lógico, se inscreve no canal para mais vídeos e conteúdos como este, tá bom? Muito obrigada que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!